Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tá tudo bem? Tá tudo, né? Eu queria ver um dia que a gente fosse perguntar, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo péssimo, tá horrível. Hoje o meu dia foi terrível. Mas a gente sempre fala o quê? Tá tudo bem, tá tudo uma maravilha. Se está tudo uma maravilha, então minha pergunta é: o que você faria com $1 milhão? Eu não fazia nada. Mandava fazer. Isso é a voz da sabedoria. É a voz da sabedoria. Eu não fazia nada, eu mandava fazer. Eu fico imaginando o seu Borges mandando na galera. Mandando na galera. Ia ficar bem quietinho, né, dona Albina, sentado, né? Não é? É igualzinho. É, lógico. Já pensou você com $1 milhão? $1 milhão hoje dá mais ou menos 850 mil euros. Eu pensei essa semana o que eu faria se eu tivesse esse dinheiro. Dentre várias coisas, eu traria a minha mãe e a minha sogra para cá, para morar aqui em Portugal e ver os meus filhos crescerem, os netos delas. E também faria várias outras coisas. E eu pensei nisso porque quarta-feira, agora, eu li uma notícia que me deixou estarrecido. Eu disse: eu não acredito. Como pode ser isso? Não é possível. O nome Derek Chauvin diz alguma coisa para vocês? Não, né? Mas e George Floyd? Diz. Então, essa quarta-feira, após o pagamento de $1 milhão de fiança, Derek Chauvin, o policial que indignou o mundo com a sua atitude desumana e racista, que matou George Floyd após ficar quase 10 minutos com o joelho em cima do pescoço dele, foi solto. Está em liberdade. Tem algumas regras para cumprir, mas ele vai ficar solto até o seu julgamento em março do ano que vem. Quando eu li essa notícia, eu fiquei indignado. Eu falei assim: quem foi o indivíduo, ou quais foram as pessoas que pegaram $1 milhão e pagaram para um assassino ficar livre? Aí eu fiquei remoendo aquele episódio que aconteceu dia 25 de maio e que levou semanas de protestos ao redor do mundo. Em plena pandemia, no auge, os protestos também se multiplicando. Eu pensei comigo: esse cara não pode estar livre, não pode estar solto, ele tem que ficar na cadeia. Aí depois que eu fiquei bastante revoltado, e aqui exercendo na minha mente a minha justiça, eu ouvi Deus falar o seguinte para mim: e o que eu fiz por você, Danilo? Você sabe quanto custou? Quem é você para questionar os outros? Porque eu fiquei bem revoltado, vou falar para vocês. Eu nem falei nada para a Elaine, mas eu fiquei bem revoltado.
Eu queria que ele apodrecesse na cadeia. Nós temos um sério problema em relação à justiça, porque nós analisamos os fatos e nós queremos exercer a nossa justiça da nossa forma, do nosso jeito e muitas vezes com as nossas próprias mãos. E aquilo começou a me fazer refletir realmente quem eu sou. E o que Deus fez por mim? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 19 ao 26. Romanos, capítulo 3, do versículo 19 ao 26. A palavra de Deus diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador que tem daquele que tem fé em Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua revelação, que o teu Espírito Santo possa falar conosco e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Guarde as nossas mentes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então eu estava, quarta-feira daquele jeito, revoltado, e de repente Deus me pega com uma pinça, faz assim: aqui quem você é, Danilo? Sabe tudo, não sabe nada, e me coloca no meu lugarzinho, e aí começa a colocar a palavra justiça na minha mente, porque era a palavra que eu mais estava exercendo contra o Derek. Justiça. Interessante que a lei, Paulo está falando aqui, a lei de Moisés, ela revela o pecado do homem. Por mais que o homem tente cumprir as obras da lei, ele nunca conseguirá cumprir a lei toda. Pode cumprir algumas coisas, mas nunca vai conseguir cumprir toda a lei. Por isso, não é possível nós sermos justificados por obras da lei. Eu estava pensando no seguinte: veio também à frente da nossa igreja, aqui temos essa avenida, tem ali a passadeira. E os carros passam normalmente. Você vai passando sobre a passadeira, né? Você não para toda vez que você vê a passadeira, não é? E quando tem uma pessoa no passeio para atravessar a rua,
você automaticamente tem que parar o carro. Por quê? Se a pessoa está ali para atravessar na passadeira, que para o Brasil é a faixa de pedestre, e o passeio é a nossa calçada, você faz o que com a lei? Quebra ela. Ou seja, a lei tem alguém para atravessar, você para o carro. Não tem, você passa normalmente, certo? Você sempre parou quando alguém ia atravessar a rua? Sempre? Você nunca deu uma vaciladinha e pediu desculpa? Falou, Deus te abençoe, perdão, por favor. Não vou perguntar se você atropelou alguém, tá? Mas quantas vezes você já levantou a mão? E você está prestando atenção naquilo, você sabe, eu tenho que parar. Eu não sou desonesto porque eu quero atravessar. Mas às vezes uma distração nos faz o quê? Passar a passadeira com alguém atravessando. Então, nós não conseguimos cumprir todas as leis 100%. E é isso que Paulo está falando aqui em relação a nós e aquilo que Deus colocou para nós cumprirmos. Mas muito mais do que isso, ele quer falar que essa obra, essa justiça está na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus, ou seja, sem a ação da lei, a justiça de Deus é manifestada. Os nossos esforços, eles não são suficientes para que a justiça de Deus seja imputada a nós. Nós somos injustos e por causa da nossa injustiça, nós necessitamos de um justo juiz. A justiça de Deus, ela é executada através da fé em Jesus Cristo. Essa justiça é para todas as pessoas e sobre todas as pessoas. Porém, a única obra, o único esforço, a única coisa que nós precisamos fazer é crer. Crer na obra redentora de Jesus. Essa obra que Ele nos dá a chance de termos o quê? A justificação. Ou seja, Deus nos torna justos. Não porque nós somos, e não porque nós conseguimos cumprir tudo, mas porque a obra redentora de Jesus nos possibilita isso. Quem não pecou hoje? Todo mundo, não acredito. Vocês são pecadores demais. É porque também já é 6h30, né? Lá no Brasil acho que o povo ainda não pecou, é 2h30, acho que o povo ainda tem umas 4 horas aí de não pecado. Todo ser humano já pecou. O meu filho Eduardo, que semana passada entregou a vida para Jesus, ele também já pecou. E agora sabe qual é o pecado dele? Ele quer alguma coisa e fala assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Não, ele está assim, essa semana foi inacreditável. Então antes do almoço ele quer comer um chocolate. O chocolate é só no fim de semana, não é durante a semana. E aí ele veio com a história para mim e para a Elaine. Primeiro ele foi para ela, não deu certo, ele virou para mim e falou, papai, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero um chocolate. Eu falo, glória a Deus, você entregou sua vida para Jesus. Mas o chocolate é depois do almoço e não é antes. E ele já estava pedindo isso desde quarta-feira. Pediu quarta, quinta, sexta. Então o que acontece? E é uma criança inocente, não é? Mas todos nós somos pecadores. Não é tão inocente, né? É que a gente olha e fala, ó, que inocente. É como o Rafael, então, vocês acham que é mais inocente, né? Fica um dia lá na minha casa para vocês verem. É uma inocência total, Rafael. É o mais
humano pecou. Todos nós pecamos. E quando nós pecamos é o quê? Nós erramos o alvo. A gente deixa de fazer aquilo que agrada a Deus. E a gente faz aquilo que desagrada a Deus. Como Deus sabe que não tem ninguém que não cometa pecado, todos nós somos carentes, necessitados da graça de Deus. Essa graça de Deus é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. No mesmo livro de Romanos 6, mesmo versículo 23, diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós merecemos por sermos pecadores? A morte. Mas pela graça, nós não recebemos. Deus nos dá o quê? A justificação na obra redentora de Jesus. Só que o que acontece? Nós merecemos ser justificados por Deus? Merecemos? Nós merecemos. Mas sem Jesus na história, merecemos? Merecemos sermos perdoados? E quando Deus olhou para a gente, Ele falou: eu quero esse povo aí, do jeito que é. Pense como você é. Deus te quer assim. Essa semana eu fiquei pensando, Deus me pegando com a pinça, mas aquela pinça bem pequenininha, que tira aqui o cílio, sei lá o que, me pegando assim, com aquela pincinha assim, fazendo assim, ó. Então, o que acontece? Eu não mereço, mas em Jesus, eu tenho. E agora, os meus pecados, para que eles sejam perdoados, eu preciso fazer o que com eles? Confessar. O que diz 1 João 1,9? Se Ele é fiel e justo e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, nós somos purificados de toda a injustiça. Nós nos tornamos justos pelo justo juiz. Agora, para sermos justificados, temos que crer. E a justificação só pode vir de Deus. Ele é justo. Ele nos dá gratuitamente. Só que essa justificação gratuita, ela teve um preço. E um preço que eu e você nunca poderemos pagar. Nunca. Por isso, Deus colocou sobre Jesus Cristo o preço dos nossos pecados. Deus deu para Ele pagar a conta. Deus olhou para Jesus e falou: ó, você vai pagar a conta de toda a humanidade. Por isso que quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele sofreu tanto, porque ele sentiu o peso dos nossos pecados, a responsabilidade. Ele falou: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. É pesado demais. Mas como Jesus não tinha pecado, ele falou: mas que seja feita a sua vontade e não a minha. O sangue derramado na cruz é o que nos limpa de todo pecado. Interessante o que Paulo fala aqui no versículo 25. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele derramava o sangue de um cordeiro novo, imaculado, sem nenhum problema, saudável, sobre a tampa da Arca da Aliança, que estava dentro do templo, num lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E ele fazia o quê? A expiação dos pecados dele e dos pecados do povo de Deus. E essa tampa da Arca de Aliança chamava propiciatório. Por isso que Paulo fala aqui, ó, versículo 25:
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, quando o sangue era derramado, Deus olhava para aquilo, detalhe, dentro daquela arca tinham algumas coisas e as tábuas da lei, que a lei nos acusava dos pecados, a lei nos mostrava pecadores. Olha que coisa fantástica, Deus olhava para aquele sangue lá no Antigo Testamento e passava por cima. Vou perdoar os pecados do meu povo, uma vez por ano. Então o que acontece? Quando veio João Batista, proclamando o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava falando sobre Jesus, que era simbolizado por aquele cordeiro, de um ano, bonitinho, sem nenhum problema. Só que aí veio o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para que no sangue dele, Deus olhasse no sangue de Jesus e falava: Danilo, não vou imputar o que você merece pelo seu pecado, mas eu vou te justificar. E Deus olha para mim, não pelo que eu sou, pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas como a minha fé foi depositada em Jesus, Ele olha para mim através do sangue de Jesus Cristo. Ele não olha, nossa, o Danilo é fiche, o Danilo, sabe, nada, nem vou contar quantos pecados eu já pequei hoje. Então o que acontece? O olhar de Deus é para o sangue. Por isso que o sangue, ele é muito importante. E Jesus, quando ele estava na terra, ele disse: não vim revogar a lei ou os profetas, mas sim cumprir a lei. Toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Por quê? Só pela lei não tinha chance. Mas Jesus veio revogar a lei, cumprir a lei. Ele não veio revogar, veio cumprir a lei. E isso nos torna justos através do seu sacrifício na cruz. Nós nunca conseguiríamos cumprir toda a lei para sermos justificados por Jesus, para sermos justificados por Deus, nunca. E quanto ao nosso procedimento, a gente pode fazer um exercício perante a lei. Imagine a lei lá, os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Pensa lá, você começa a ler, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso. Tem uma hora que você fala: eita, acho que eu já fiz isso. Então, na vida inteira, sendo longa ou sendo curta, nós nem conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Mas eu nunca matei, nunca roubei. Lê todos os 10 mandamentos, que a gente não tem tempo agora para dissertar sobre isso, deixa para outro dia. Então, o que acontece? Jesus derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é o que? É a chave, é o veículo, é a razão, é tudo para nós, tudo. Muitas pessoas têm pago verdadeiras fortunas por um lugar no céu. Muitas pessoas têm feito muitos sacrifícios, têm dado muito dinheiro para muitos gurus que prometem terem um lugar de descanso para as almas dos fiéis. E infelizmente, pseudo-igrejas evangélicas que dizem que pregam Jesus Cristo têm feito exatamente a mesma coisa, extorquido os fiéis para que eles tenham as bênçãos de Deus. $1 milhão foi o preço da liberdade provisória do Derek.
aqui nessa terra, ele deve cumprir a condenação penal pelo crime de assassinato que ele cometeu esse ano. Na justiça dos homens, provavelmente ele será condenado. Mas, se ele se arrepender dos seus pecados, se ele crer que foi o sangue de Jesus derramado em favor de todos, inclusive dele, a eternidade na presença de Jesus, que é o que realmente interessa nessa vida, ele vai poder usufruir. Mas aqui, provavelmente, ele vai sofrer a consequência do pecado dele. E é essa a grande questão. Somos salvos pela graça de Jesus, mas podemos sofrer as consequências dos nossos pecados. Ninguém aqui matou ninguém, pois não? Então essa consequência não sofreremos, mas outras podemos sofrer. Que a gente possa realmente entender a justificação pela fé em Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para nós e entendermos que quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Cristo antes, porque senão já era, eu não estaria aqui, ninguém estaria. Que nós possamos buscar esse justo juiz e vivermos de uma forma plena na presença dele. Amém? Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz. Ó Deus, muito obrigado pela tua justificação na obra redentora de Jesus Cristo. A verdade que nos liberta da escravidão do pecado. Obrigado porque o Senhor olha para nós, Deus, através do sangue do Cordeiro imaculado, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o teu nome, Pai. Que o teu Espírito Santo transborde através das nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, Pai, todos os dias. Que nós possamos te servir com alegria, aguardando o dia que o Senhor vai voltar, porque está cada vez mais perto. Que nessa pandemia nós possamos desfrutar do teu amor e compartilhar essa bênção maravilhosa e inigualável. Louvado seja o teu nome, Pai. É o que eu peço ao Senhor e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém.